Interpretações sobre o milênio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse estudo com os seus irmãos na fé. Eu sou o evangelista Orly Paiva, bacharel em teologia pela Academia de Pregadores. O mistério do milênio em Apocalipse 20 tem sido debatido por séculos, despertando interesse e questionamentos entre os cristãos, teólogos e estudiosos da Bíblia. Esse período de 1000 anos, em que Satanás é aprisionado e os santos reinam com Cristo, é apresentado como o tempo de restauração e justiça. Mas a interpretação desse milênio gera divergências significativas. Será ele literal ou simbólico? Está acontecendo agora? Acontecerá no futuro ou já está em curso? A compreensão correta impacta a forma como vemos o reino de Deus, a Igreja e a história da humanidade. As três principais correntes que abordam o milênio são o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Cada uma delas surge de diferentes leituras das Escrituras Sagradas, de contextos históricos e de entendimentos distintos sobre o propósito de Deus para o mundo e para a Igreja. O amilenismo entende que o milênio não é literal, mas simbólico, representando o reino espiritual de Cristo que já está presente, desde a primeira vinda até a segunda vinda. Nesse contexto, o aprisionamento de Satanás descrito em Apocalipse 20 indica limitação do seu poder e engano sobre as nações, mas não significa que ele está ausente do mundo. O reino de Cristo, segundo amilenistas, ocorre nos corações daqueles que creem, nos quais ele reina espiritualmente. Para eles, o milênio é um período em que a Igreja ela exerce influência sobre o mundo, e a vitória sobre o mal já é uma realidade, ainda que parcial. Passagens como Colossenses capítulo 1, verso 13, confirmam essa perspectiva. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa corrente teológica é defendida por Agostinho de Hipona e reformadores como João Calvino, que veem a promessa do milênio como um cumprimento espiritual da obra de Cristo e não como um reinado físico literal. Já o pós-milenismo, ele apresenta uma perspectiva otimista sobre o futuro. Ele ensina que o milênio é um período futuro, em que a influência do Evangelho e da Igreja transformará gradualmente a sociedade e a história. Nesse período, o mundo experimentará a justiça, a paz e a prosperidade espiritual, preparando o cenário para a segunda vinda de Cristo. Diferentemente do amilenismo, que vê o milênio como presente, o pós-milenismo acredita que haverá uma expansão visível do reino de Deus, na qual a fé cristã influenciará moralmente toda a sociedade. Essa visão encontra base em parábolas como a do fermento, Mateus capítulo 13, 33, em que o reino cresce silenciosamente, transformando a massa. Durante os séculos 17 ao século 19, o pós-milenismo inspirou o movimento missionário mundial, avivamentos e esforços de reforma social, mostrando a crença de que o mundo poderia ser progressivamente moldado segundo os valores do reino de Deus. Profecias como Isaías capítulo 2, verso 2 ao 4, que falam das nações buscando o Senhor e aprendendo a não guerrear, são interpretadas como prenúncios desse período glorioso. Apesar das crises do século XX, com guerras mundiais e secularização, os pós-milenistas continuam acreditando que o reino de Deus avança progressivamente na história, demonstrando a vitória da palavra e preparando a vinda do Senhor. O pré-milenismo defende que Cristo retornará antes do milênio para estabelecer um reinado literal e visível de 1000 anos na Terra. Segundo essa perspectiva, a história passará por uma grande tribulação, seguida pela segunda vinda de Jesus Cristo, que derrotará o anticristo e inaugurará um reino físico de paz, justiça e restauração. Durante esse milênio, Satanás será aprisionado e os justos reinarão com Cristo, cumprindo as profecias feitas a Israel e aos profetas do Antigo Testamento. O pré-milenismo histórico, ele interpreta que a Igreja passará pela tribulação antes da volta de Cristo
enquanto o pré-milenismo dispensacionalista, popularizado no século XIX, ele ensina um arrebatamento pré-tribulacional, distinguindo o plano de Deus para a Igreja e para Israel. O período milenar é marcado pelo cumprimento literal das profecias messiânicas, incluindo a restauração da terra e o governo direto de Cristo em Jerusalém, conforme Zacarias capítulo 14 e Isaías capítulo 11. Ao final do milênio, Satanás será solto por um breve período, reunirá as nações rebeldes e será finalmente derrotado, dando lugar ao juízo final e à criação de novos céus e nova terra. Em resumo, o amilenismo ele vê o milênio como espiritual e presente, o pós-milenismo como espiritual e futuro, e o pré-milenismo como literal e terreno. Cada interpretação traz a sua perspectiva única sobre o reinado de Cristo, o papel da Igreja, o destino final da humanidade. No entanto, todas convergem em um ponto central: Cristo reina e reinará para sempre. Mais do que datas ou períodos, a mensagem do milênio nos chama a viver com fé, santidade e prontidão, sabendo que a vitória final pertence ao Senhor, como Jesus advertiu em Mateus capítulo 24, versículo 44. Por isso, estáis também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. O milênio, seja ele espiritual ou literal, simboliza a realidade maior da soberania de Cristo e a certeza de que o mal será derrotado. A esperança cristã permanece firme e o chamado é viver como cidadãos do reino, aguardando o cumprimento pleno das promessas de Deus. O Senhor virá e nós reinaremos com Ele para sempre. Apocalipse 22, verso 5. Não esqueça de inscrever-se no canal. Ative o sininho para não deixar de receber novas notificações. Compartilhe esse estudo com todos os seus irmãos na fé e deixe também o seu pedido de oração nos comentários. Curta o vídeo, pois a sua participação fortalece essa obra missionária e ajuda a levar o Evangelho para novos lugares. Mantenha-se firme na fé e preparado, porque Jesus Cristo está voltando. Louvado seja Deus!